Se amanhã o seu colaborador-chave saísse da empresa, o que aconteceria com a sua operação? Se você precisasse se afastar por uma semana, a empresa rodaria bem ou tudo começaria a travar? Quantas vezes por dia alguém te pergunta como faz algo? Teoricamente, já deveria estar muito claro no processo, não? Se essa cena faz sentido para você, fica comigo nos próximos minutos, porque eu vou te mostrar como tirar os processos da cabeça das pessoas e transformar em uma operação clara, organizada e autônoma sem precisar aprender alguma ferramenta complexa. Prazer, sou o Mário, especialista em otimização de processos operacionais e transformação digital simples, ágil e flexível. Aquela que funciona no dia a dia e não só no papel. Há anos eu ajudo empresas a ganhar eficiência, reduzir riscos e custos através de processos mais claros, melhor estruturados e apoiados pela tecnologia certa. E uma coisa ficou muito evidente ao longo da jornada: a maior parte das empresas não tem um mínimo de processos documentados. Tudo está na cabeça das pessoas, e é por isso que o dono vive preso na operação. As equipes dependem de dúvidas o tempo todo, a empresa sofre cada vez quando alguém sai, e qualquer tentativa de crescimento vira uma bagunça. E é muito comum, quando esse cenário aparece, o dono da empresa acreditar que o problema está na falha de sistemas ou na necessidade de embarcar em inovações tecnológicas cada vez mais sofisticadas. E esteja certo que eu teria diversos caminhos para conversar com você nessa linha de raciocínio. Mas na prática, antes disso tudo, existe um passo anterior e muito mais simples que precisa ser dado: olhar para os processos, dar nome para eles e organizar minimamente o jeito como a empresa já opera hoje. Se hoje você sente que sua empresa depende demais da memória de alguns colaboradores ou até de você, essa conversa pode ser muito útil. Talvez o seu dia a dia seja mais ou menos assim: você chega de manhã decidido a trabalhar em algo estratégico, mas antes do café acabar já tem alguém na porta perguntando, ou algum e-mail com um ponto de interrogação em alguma parte do seu conteúdo. Fulano, como é mesmo que faz esse processo? Ciclano, quem é responsável por essa etapa? Você pode me explicar de novo como a gente faz quando o cliente pede tal coisa? É aí, em vez de pensar no crescimento da empresa, você passa o dia em reuniões, resolvendo erros que se repetem, respondendo as mesmas dúvidas e colando pedaços do processo que nunca foram realmente organizados. No fundo, você sabe que a empresa poderia estar muito mais organizada, mas ao mesmo tempo, parece que documentar rotinas é algo inalcançável para você por diversas razões: falta de tempo, falta de método, falta de ferramenta, falta de conhecimento, falta de alguém para puxar isso. E a sensação de que vai dar muito trabalho e não vai sair do lugar. E aí, o que acontece? Vai ficando para depois. Só que cada dia que passa, sem esse passo, o problema aumenta. Vamos olhar com calma para isso. Quando as rotinas, os processos não estão documentados, você vive algumas situações perigosas. Dependência de colaboradores-chave: se uma dessas pessoas saem, fica doente ou tira férias, parte da empresa trava. Você perde know-how, perde tempo, perde dinheiro. Outro ponto que podemos destacar aqui: um onboard lento e caro. Cada novo colaborador às vezes leva semanas ou meses para aprender o básico, porque não existe um passo a passo claro. Existe fulano que explica. Cada área faz do seu jeito, sem padrão, sem fluxo, sem clareza. Resultado: o cliente insatisfeito, as tarefas refeitas, o prazo estourado. Outro ponto que a gente encontra muito, né, o dono muito preso na operação. Você vive em função da empresa, não porque você quer, mas porque se você tirar o olho ali do dia a dia, as coisas, podemos dizer que desandam. E outro aspecto que às vezes a gente também identifica nas empresas é um crescimento, às vezes, comprometido e frágil. A empresa até cresce, mas cresce em cima de uma base muito fraca. Quanto mais você traz clientes, mais fica evidente a falta de um caminho guiado.
E tem mais um ponto importante: sem rotinas minimamente documentadas, qualquer projeto de futuro voltado para transformação digital, automação de processos ou uso de tecnologia mais avançada fica bastante comprometido. Você até pode investir em sistema, ferramentas modernas, dentre outros, mas sem processo claro, isso tudo fica ainda mais difícil de alcançar. Não se engane, se você olhar com atenção, você possui duas esteiras rodando ao mesmo tempo dentro da empresa. De um lado, a parte que está minimamente orientada por sistemas, às vezes você já tem um RP, um CRM ou outras plataformas. Do outro, uma esteira invisível, que é o dia a dia da operação, decisões, ajustes, exceções e combinações que quase nunca entram nesses sistemas, mas que sustentam boa parte do teu resultado. É justamente nessa esteira operacional não estruturada que a falta de processos documentados machuca a empresa de forma silenciosa. Só que aqui vem a boa notícia: você não precisa começar criando um manual gigantesco, nem se tornar um especialista em BPM ou em ferramentas complexas. O que você precisa é de um jeito simples, rápido e sem barreiras técnicas para tirar da cabeça das pessoas o que elas fazem, organizar isso de forma visual e criar uma base básica, mínima de processos que qualquer pessoa consiga entender. Imagine você ter nos corredores ou na área operacional painéis de acrílico com os principais processos da empresa, apresentado ali de formas macro, claras, objetivos e disponíveis para todos consultarem a qualquer momento. Imagine ter na sua sala de reuniões os macroprocessos impressos, cada folha representando um processo-chave à mão para apoiar discussões do dia a dia, revisões, alinhamentos e decisões. E claro, imagine um diretório compartilhado, organizado por áreas, com todos esses macroprocessos acessíveis em poucos cliques, de forma simples e objetiva. E aos poucos, uma nova forma de operar vai sendo implantada na sua empresa, mais profissional, mais previsível, mais segura e mais guiada. E é exatamente isso que o mapeador de processos do método Operação Guiada faz por você. Com ele, você consegue documentar em nível macro os processos da sua empresa em minutos, usando só uma ferramenta muito simples que é o Excel. O Excel seria usado como entrada de dados, sem experiência técnica e sem depender de ferramentas complexas. É literalmente duas colunas do Excel, um fluxograma de macroprocesso pronto gerado em um segundo. E a partir disso você passa a enxergar quem faz o que, em qual ordem, em quais setores e como sua operação realmente funciona. O que torna essa solução diferente é o conceito por trás, que eu chamo de operação guiada. São 5 macroetapas evolutivas que você vai perceber na sua operação. E qualquer gestor consegue executar. Você teria um passo 1 como um raio-x da empresa, ou seja, revelando o que está oculto. O objetivo aqui é tirar do invisível os processos que hoje só existem na cabeça das pessoas. Você vai identificar áreas críticas, conversar com quem realmente executa as rotinas e, sem se preocupar com detalhes finos, listar os processos em nível macro, o que e quem. Em poucos minutos você já tem um mapa inicial do que precisa ser organizado. Essa captura rápida do que e quem leva minutos. E agora entra a parte mais simples e poderosa. Você abre uma planilha de Excel com apenas 2 colunas e basicamente informa essas 2 informações. E você ou o próprio ponto focal da área preenche isso de forma rápida. Nada de modelagem complexa, símbolos estranhos ou ferramenta difícil. É justamente aqui que muitas iniciativas de mapeamento travam. As pessoas se apegam à ferramenta, padrões e complicam a entrada de dados, e o projeto morre mesmo antes de começar. No método operação guiada, a gente tira isso da frente e simplifica completamente a captura de dados. Visualizar o que ninguém enxerga com essa planilha preenchida, você basicamente vai importá-la e o mapeador de processos vai gerar o seu mapeamento. E isso tudo em 1 segundo. Ele gera para você um desenho visual no padrão BPM, já organizado, em raias por responsável, atividades em sequência, dentre outros padrões.
Você literalmente vê aquilo que antes estava espalhado em conversas, mensagens e na memória dos colaboradores. Isso fica visualmente disponível. Você pode depois ir para uma etapa de criar uma central de processos, ou seja, da cabeça das pessoas para o visual. Aqui você organiza esses fluxos em uma biblioteca de processos que podem ser digital, física ou em ambas. Pode organizar de maneira que mais funciona para você, por área, setor, tipo de processo ou algum outro. Esse material vira base para treinar novos colaboradores, referência para alinhamento entre áreas e gestores, suporte para auditorias, melhorias, revisões. Sai do fulano que sabe e entra no está documentado aqui. E você pode depois avançar para uma última etapa, ou seja, o que a gente chama aqui de escalada em inteligência, ou seja, do simples ao estratégico. Uma vez que os processos estão minimamente organizados, você passa a identificar gargalos, enxergar redundâncias, perceber pontos de falha e começar a pensar em melhorias contínuas e até mesmo em automação. Ou seja, você sai do modo apagador de incêndios e começa a atuar efetivamente como estrategista da sua operação. Dentro desse método, eu enxergo uma trilha clara de evolução. No começo, você é o apagador de incêndios, tudo depende de você, nada está documentado, e depois você vira uma espécie de destrancador. Começa a tirar os processos que estavam presos na cabeça dos outros e registra na planilha de 2 colunas. Em seguida, se torna aí um desenhista. Pela primeira vez, você vê a sua operação em fluxos claros. Depois vira o guardião, ou seja, cria uma biblioteca de processos usados no dia a dia pela equipe e, por fim, o estrategista, ou seja, você usa essa base para inovar, automatizar e crescer com segurança. Talvez você esteja se perguntando, tá, Mário, mas documentar processos, as rotinas realmente faz tanta diferença assim? Vamos olhar alguns fatos nesse sentido. Diversos estudos de grandes institutos de gestão e consultorias globais mostram que processos bem documentados reduzem de 20 a 40% os custos operacionais ao longo do tempo, por diminuir erros, retrabalho e ruídos entre áreas. O tempo de integração de novos colaboradores pode cair em até 60% quando existe um mínimo de padronização e instruções claras. Organizações com processos estruturados conseguem implementar automação e transformação digital com muito mais eficiência, enquanto empresas desorganizadas desperdiçam dinheiro com tecnologia mal aplicada. Não à toa, normas como os da ISO exigem que a organização tenha os seus processos críticos mapeados, justamente porque isso reduz variabilidade, risco e perda de conhecimento interno. Em programas de formação de gestão, como os do G4 Educação, um princípio simples é muito repetido lá. Se você teve que responder a mesma coisa mais de 3 vezes, documente. Se está se repetindo na sua rotina, aquilo merece virar um processo. Além dos números, existe a lógica simples. Se cada área faz de um jeito, você tem confusão, conflito e retrabalho. Se todo mundo segue um fluxo claro, você tem previsibilidade, eficiência e escala. É isso que documentação de processos traz. E é isso que o mapeador de processos simplifica para você, sem exigir que você se torne especialista em metodologia, técnica ou ferramenta. Agora, provavelmente algumas objeções já passaram pela sua cabeça e eu quero responder aqui algumas principais delas. Eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Essa é a mais comum e é exatamente aí que o mapeador de processos entra. Ele foi pensado para atacar justamente essa falta de tempo. Em vez de exigir métodos completos, né, complexos, software pesado e um ritual enorme de implantação, ele usa a porta de entrada de dados mais simples possível do planeta, um Excel com 2 colunas. A partir daí, o desenho do fluxograma do processo é gerado em cerca de 1 segundo. Pensa comigo. Hoje você perde já tempo todos os dias respondendo as mesmas dúvidas, revisando tarefas feitas de forma errada, participando de reuniões que poderiam ser evitadas. Quando você documenta uma vez, com um método simples, você economiza horas, reduz interrupções e começa a ganhar tempo livre para o que realmente importa.
É como dizer que está sem tempo para abastecer o carro porque está atrasado. Você sabe que uma hora ele vai parar no meio do caminho. Um outro ponto que pode estar sendo considerado como uma objeção seria um pensamento de: "Minha equipe não vai usar isso". Quando não existe um ponto oficial de consulta, a equipe não tem opção a não ser perguntar. A partir do momento em que existe uma central simples, clara e acessível de processos, a tendência natural é que as pessoas comecem a consultar. E mais, você não precisa de algo pesado ou burocrático. O mapeador de processos, o fluxo gerado é visual, direto e fácil de entender. É muito mais simples bater o olho em um desenho de processo do que ficar caçando informação em mensagens antigas ou perguntando toda hora para o gestor. E o melhor, esses fluxos podem ser impressos e colocados em painéis na área operacional, organizados em uma pasta física com processos chaves ou mantidos em um diretório compartilhado onde qualquer pessoa da equipe possa facilmente acessá-lo. Fica visível, palpável, integrado ao dia a dia. Uma outra objeção comum é: "Mas aqui a gente já sabe de cabeça como faz". Ótimo. Isso significa que vocês têm conhecimento. O problema é onde esse conhecimento está. Se ele está só na cabeça, ele é frágil. A memória falha, as pessoas mudam, a empresa cresce. Se alguém sai, aposenta ou muda de função, você perde anos de experiência de uma hora para outra. Documentar não é burocracia, proteção do patrimônio intelectual da empresa. Uma outra objeção comum é: ferramentas assim geralmente são caras e complexas. Aqui está um dos grandes diferenciais dessa estratégia. O mapeador de processo foi pensado para eliminar totalmente a barreira técnica. Você não precisa aprender uma ferramenta nova, cheia de recursos que nunca vai usar. Não precisa contratar consultor para modelar tudo por você em um estágio inicial. É literalmente uma planilha Excel com duas colunas, importar e gerar o fluxo em um segundo. Simples assim. E sendo bem sincero, muito provavelmente 3 horas perdidas do seu tempo apagando incêndio ou refazendo algo que poderia estar claro em um processo custam muito mais caro do que o investimento nessa solução. Agora, não é prioridade. É um outro ponto que muitos pensam. Deixa eu te perguntar: ter a empresa em risco, se alguém chave sai, é prioridade? Depender da memória dos outros para rodar os processos críticos seria uma prioridade? Crescer com base frágil, cheia de retrabalho, é uma prioridade solucionar? Identificar oportunidades de ganho de eficiência, redução de custo na operação é prioridade? Mapear riscos de perdas operacionais e de perda de clientes é prioridade? Cada mês que passa sem você dar esse primeiro passo é mais conhecimento perdido, mais energia gasta apagando incêndio e mais oportunidades de melhoria deixadas na mesa. Agora que você já entendeu o problema, o método e os benefícios, deixa eu te mostrar o que exatamente você recebe ao se inscrever no mapeador de processos do método Operação Guiada. Você vai receber o seguinte: é uma credencial de acesso à solução válida por 6 meses. É uma funcionalidade apenas onde você importa a planilha de Excel e em um segundo o software gera o fluxo do macroprocesso no padrão BPM. Então, a possibilidade de que você, depois que esse processamento é feito, você basicamente faz o download dessa imagem do teu processo. E aí você pode usar em treinamentos, apresentações, documentos internos, aonde você precisar. Uso ilimitado durante 6 meses. Você pode gerar e regerar quantos processos quiser. Nós vamos também te entregar uns templates de exemplos. Você também recebe 10 templates prontos já no Excel, no padrão que a solução lê. São exemplos reais de macroprocessos de áreas como RH, financeiro, vendas e outras. Isso serve tanto como inspiração, quanto como guia prático para você ou para os líderes de área preencherem corretamente os processos e terem ideias. E um outro ponto que a gente acrescentou aqui é um guia prático sobre BPM. Além disso, você recebe esse guia, um material enxuto que explica os conceitos essenciais de gerenciamento de processos de negócio, de forma simples. Não é um livro acadêmico, é só um mapa de bolso
para quem quer entender o básico ou explorar um pouquinho mais sobre esse conceito de documentação de processos. Agora vamos falar de valor. Se hoje você fosse contratar uma consultoria para mapear processos da sua empresa, dificilmente pagaria menos do que alguns milhares de reais. E mesmo assim, ficaria dependente de cronograma da consultoria, linguagem que a sua equipe talvez não domine, e um processo que pode não se manter atualizado ao longo do tempo. Com o mapeador de processos, você tem um método simples, uma ferramenta amigável e autonomia de você mesmo liderar esse movimento inicial dentro da sua empresa. Não é que eu esteja dizendo que a sua empresa não precise de uma consultoria ou que consultorias não funcionem. Pelo contrário, elas são importantes e para diversas iniciativas são fundamentais. O ponto aqui é outro, na minha opinião. Em muitos casos, dar um passo antes, mais simples e concreto, já traz resultados imediatos e ainda facilita em muito qualquer iniciativa mais robusta que venha depois disso. É como iniciar uma viagem de carro para um destino onde você nunca foi. Uma coisa é você sair dirigindo sem GPS e confiando na sorte. Outra, completamente diferente, é ir com o Waze ligado, rota traçada e paradas planejadas. O mapeador de processos é o seu GPS nesse caso, que organiza o caminho antes de você acelerar. Você estará adotando uma solução simples que pode ser aplicada rapidamente e sem riscos. E tudo isso por apenas R$ 397. É isso mesmo. R$ 397 com um pagamento via cartão de crédito ou Pix. Acesso por 6 meses, uso ilimitado, você pode gerar quantos macroprocessos quiser e ainda leva alguns templates prontos e um guia de bolso junto. E para tornar essa decisão mais segura, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você se inscreve hoje, testa, importa seus primeiros processos, gera seus primeiros fluxos. Se dentro de 7 dias você entender que não é para você, basta pedir o reembolso e a gente te devolve 100% do seu dinheiro. Sem burocracia, sem perguntas e sem letras miúdas. Então vamos recapitular o que está em jogo aqui. De um lado, você tem o cenário atual, processos na cabeça das pessoas, dependência de colaboradores-chave, retrabalho, erros e ruídos entre áreas, onboarding lento e talvez o dono preso na operação, dificuldade para escalar com segurança, e do outro lado, você tem a possibilidade de documentar rapidamente em nível macro os principais processos da empresa, criar fluxos visuais a partir de uma planilha simples e ter uma central de processos acessível à equipe. Reduzir falhas, retrabalhos e dúvidas. Acelerar treinamento de novos colaboradores e preparar sua empresa para melhorias contínuas e transformação digital. Tudo isso com um método guiado, uma ferramenta simples e um investimento extremamente acessível. A verdadeira pergunta não é: será que eu invisto agora? A verdadeira pergunta é: quanto custa continuar mais 6 meses do jeito que está? Quanto custa em tempo seu, em horas da equipe, em oportunidades perdidas, em conhecimento jogado fora quando alguém sai? Se você quer parar de depender da memória das pessoas e continuar a operar processos claros, visualmente organizados e prontos para evoluir, o próximo passo é simples. Clique agora no botão abaixo, faça sua inscrição, garanta seu acesso ao mapeador de processos do método Operação Guiada e ainda hoje você pode montar sua primeira planilha com o que e quem, importar na solução e ver na tela o primeiro macroprocesso da sua empresa desenhado em 1 segundo. Eu te espero do outro lado para começar essa jornada. Nos vemos lá.